Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de maio de 2022, são 8 horas da manhã. No Globo, as conversas de Jacques Wagner com os embaixadores dos Estados Unidos e da França. Um dos políticos mais próximos de Lula e um dos cabeças da campanha presidencial dele, Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, se reuniu na semana passada com os embaixadores dos Estados Unidos e da França em conversas separadas, óbvio. O Wagner tem repetido para alguns interlocutores o que considera ser a melhor estratégia para evitar surpresas desagradáveis em outubro, vindas de cabeças golpistas inconformadas com o resultado eleitoral. Vejam só a estratégia do PT, pessoal, é conseguir montar um cerco internacional ao Bolsonaro. Já está dando certo, né? Os Estados Unidos eles já fizeram alertas ao Bolsonaro que não vão aceitar golpe, e o PT continua nessa toada e vai usar o Jacques Wagner aí para fazer a ponte com a comunidade internacional para obrigar o Bolsonaro a aceitar o resultado da eleição, e eu acho isso é muito bom. Na Folha de São Paulo, os órfãos da terceira via, essa vocês vão gostar, os órfãos da terceira via já discutem opção entre Lula e Bolsonaro. Políticos entusiastas de candidatura de centro traçam estratégias e admitem até voto nulo. Veja, o sujeito que vota nulo entre Lula e Bolsonaro tem que examinar o cérebro da pessoa, né? O esfarelamento da chamada terceira via, com dificuldade da construção de uma candidatura unitária e os resultados decepcionantes nas pesquisas, estou lendo o texto, abriu espaço para discussões sobre uma escolha entre Lula e Bolsonaro. O assunto se tornou frequente entre articuladores de campanhas e representantes da sociedade e do empresariado que são entusiastas de uma alternativa competitiva. Isso que está difícil, né? Alternativa competitiva aos dois favoritos que têm juntos cerca de apenas 70% das intenções de voto. Por ora, no entanto, parte do debate está restrita aos bastidores enquanto sobrevivem os últimos esforços para colocar de pé uma chapa do autodenominado, e põe autodenominado nisso, Centro Democrático. Ciro Gomes, João Dória e Simone Tebet tentam ser os escolhidos para uma missão impossível. E aqui um comentário nosso aqui, né? Ainda bem que eles são poucos, né? Se quiserem votar em nulo ou em branco, do jeito que quiserem, boa sorte, não vai fazer falta para ninguém. E o Correio Brasiliense, sufocado pela inflação, Bolsonaro transfere responsabilidade e demite aliados. Na semana passada, o chefe do governo demitiu o ministro Bento Albuquerque na tentativa de se descolar da impopularidade que o cenário econômico pode lhe render. Em ascensão nas pesquisas, mas fustigado pela inflação, o Bolsonaro tem feito muito barulho para mostrar ao eleitorado que está empenhado contra a carestia, agora no último ano, né? Na semana passada, o chefe de governo demitiu o ministro Bento Albuquerque na tentativa de se descolar da impopularidade que o cenário econômico pode lhe render. Eu vou dar um aviso para o Bolsonaro, que ele não vai ouvir, né? Mas é um bom aviso. Como é que ele vai se descolar do resultado da economia que ele administra? Bom, o Bolsonaro realmente, para uma parte do eleitorado, ele consegue essa façanha, né, de dizer que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre nada do que está errado no país. Vem tudo dos outros, né? E ainda no Correio Brasiliense, próxima presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber causa receio em bolsonaristas. Hoje tá bom para um domingo, dá risada, né?
Conhecida pelo perfil técnico, ministra assume a presidência do STF nas eleições. Discreta, ela tem posicionamentos firmes em ações que envolvem o Planalto. Essa rosa, meus caros bolsominions, tem espinho. E o Gregório do Vivier aceita debate com Ciro Gomes. O humorista foi acusado de terrorismo eleitoral pelo Ciro por ter defendido que os apoiadores dele votem em Lula para evitar a ida de Bolsonaro ao segundo turno. E aí para o Ciro é terrorismo eleitoral. Bom é ele dar a chance para o Bolsonaro de ganhar no segundo turno. Claro, isso não deve acontecer segundo as pesquisas, mas ninguém sabe que armações o Bolsonaro pode fazer, né? Então qualquer pessoa responsável diria que é melhor terminar isso o quanto antes. Depois de ter sido acusado de fazer terrorismo eleitoral por ter defendido que apoiadores do Ciro votem no Lula, o humorista Gregório do Vivier aceitou debater com o pedetista. Disse o Ciro ao Gregório pelo Twitter: "Bom dia, Gregório do Vivier. Ri bastante com as suas piadas. Como você misturou também temas sérios, gostaria de convidá-lo para debatê-los. Microfone aberto e com total paridade de armas na próxima Ciro Games. Topa?" E o Gregório do Vivier: "Olá, vamos sim. Me chama no privado para combinar. Um abraço." Isso vai ser imperdível, né? Porque o Ciro, ele realmente tenta fechar os olhos para a realidade. E aí o Gregório tem instrumentos intelectuais suficientes para dar uma surra nele. E o Lula aposta em Alckmin, segundo o Estadão, na cúpula da campanha e busca atrair os tucanos, que aos poucos já começam a aderir ao Lula, né? A velha guarda, os ditos cabeças brancas do PSDB, já estão com o motor ligado para pular no barco do Lula. O ex-presidente Lula pretende abrir espaço para o Alckmin na cúpula da sua campanha Planalto. A ideia é que o vice tenha protagonismo, indicando 3 nomes para a equipe de plano de governo e mais 2 para a coordenação política. Além do ex-governador, para reforçar o simbolismo de uma inflexão ao centro, a direção petista quer atrair nomes históricos do PSDB que permanecem filiados ao partido rival. E o Sérgio Moro, ele abandona a Agência Nacional e passa a focar reuniões em São Paulo. Agora, o mais engraçado, que eu acho que você vai gostar de saber, é que ele está atrás do Datena, né? E o Datena tem uma bela vantagem em cima dele. Nos últimos 30 dias, o Moro parou de viajar pelo país e concentrou a agenda no estado de São Paulo. E, na verdade, o Moro nas pesquisas aparece com 16% e o Datena com 28%, né? Quase o dobro do Moro. E assim o Moro caminha para se tornar um deputado estadual que nem deve ser o mais votado. E mais eleitores se declaram à direita do que à esquerda, revela a pesquisa do Senado. No Brasil, mais pessoas se declaram de direita do que de esquerda, apontam dados da pesquisa Panorama Político realizada pelo Senado. Atualmente, 21% dos eleitores no país se declaram de direita, praticamente o dobro dos que se dizem de esquerda. E aí a gente tem uma explicação para essa pesquisa, veja bem. O posicionamento político, 11% se dizem de esquerda, 21% de centro, 11% de esquerda, 21% de direita, 9% de centro e nem uma coisa nem outra, 55%, que é uma demonstração da despolitização do brasileiro. Mas é na religião que a gente entende bem isso. Quão importante é a religião em sua vida? Muito importante, 82%. São poucos os países que têm tanta gente ultra-religiosa, né? Muito importante, é muito religioso e isso é um problema. Vamos lá. E o Lula aposta em Alckmin na cúpula da campanha e busca atrair tucanos. O ex-governador deve ganhar protagonismo e indicar nome para a equipe do Lula. O ex-presidente Lula pretende abrir espaço para o Alckmin na sua campanha,
ao Planalto, a ideia é que o vice tenha protagonismo, indicando 3 nomes para a equipe do governo. E o Rodrigo Garcia, candidato ao governo de São Paulo, a governo de São Paulo, né, porque ele não vai se reeleger, ele era vice do Dória. E ele evita Bolsonaro em evento de supermercados. Inflação será a má notícia. Em evento da Associação Paulista de Supermercados, amanhã, segunda-feira, o Bolsonaro vai dividir o palco com o prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e convidado o governador Rodrigo Garcia pulou fora, preferiu agendar a sua visita ao evento para o dia 18. O Bolsonaro vai ser informado de um número ruim sobre a inflação no seu governo. Segundo cálculos dos supermercadistas, a inflação acelerou quase 37% desde que ele chegou ao Planalto em 2019 e o Bolsonaro está tentando achar um jeito de empurrar a culpa disso para alguém. Pessoal, eu agradeço a atenção e estaremos de volta ao meio-dia com a live do Blog da Cidadania. Um abraço para todo mundo.